Ô, Márcia, eu não te troco, Márcia. a fim de garantir o Ah, suporte bom, porque se familiar você durante o trocasse, processo. olha, eu Junto ia à pedir PME, demissão, não ia o voltar caminhão nunca dirigido por mais. Saldanha, De jeito trafegado em nenhum, não alta troca. velocidade, Ai, que rompeu mentira, barreiras ela de já estava contenção pedindo, ela já antes de estava colidir perguntando com para mim viaturas quanto que eu cobrava estacionadas de no posto da mentoria. corporação. O técnico Ô, auxiliar Gabi, que calculou isso, pelo Gabi? número 5, valor que configura crime de Ai, trânsito ai, eu não durante falo a é nada pra abordagem. O vocês, hein? caminhoneiro também teria A oferecido Gabi tá muito dinheiro sumidinha, né? Ô, Gabi, eu acho que você que devia dar uma aula hoje pra gente. O que você acha? Eu queria levar Aula para aula do explicar um quê, pouco gente? Eu já a puxei legislação vários paralela estudos desse aqui, caso, vocês são tudo preguiçosa, não com puxa a estudo moça nem nada. Eu Débora que tenho que ficar lá Feliciana. empurrando o grupo, gente. Isso não é só um osso Não, vamos embriagado estudar. com Não, hoje cálculos eu latentes pensei, várias meninas me perguntaram como que é o tal do bendito do Eu acho que a estudo de Polícia Federal gráfico devia fazer parado, que uma eu outra falo tanto para outro vocês, inquérito né? É grande muito em simples, cima mas é desses muito, atentados. muito efetivo. Então, eu queria ver se a gente poderia fazer esse estudo. O que vocês acham? Sim. Pode ser? Ao invés de Pode fazer por ser. lei, a gente Tô faz esse estudo com precisando. gráfico parado. E aí vai ser mais rápida a aula, então possivelmente a gente acaba ali umas 8 e pouco, mais ou menos uma hora de aula aí. Então dá para quem quiser ainda conhecer o Cássius, eu aconselho, tá? Eu não sei onde vai ser, se vai ser no YouTube, acho que vai ser no YouTube. A Vanessa tá aqui? Cadê a Vanessa? É no YouTube, Não, Márcia. é no YouTube, né, Maiara? Então é bem legal, é bem interessante, é mais ou menos Cassius o a quê? mesma ideia do ecossistema. Oi, Kátia. Cassius o quê? Só Cassius? Andrei. Cássius Andrei. Ah, obrigada, eu vou procurar. Parece que tem um Deixa eu ver grupo se de a Gabi WhatsApp, ele aqui, deve mandar o meninas. link lá. Qualquer coisa a gente pega o link, coloca lá no grupo nosso. Quem puder, até quiser colocar, não tem problema, tá? Eu gosto bastante da ideia do Cássius, porque ele tem algumas diferenças ali. Porque algumas coisas que ele usa, para mim, faz muito sentido. E essa questão da falha de pullback, que a obrigação do pullback é romper o topo, eu achei super interessante, porque isso já vinha me incomodando há algum tempo. E aí a Fabiola me manda umas fotos e uns desenhos no meio da noite, na sexta-feira à noite, eu olho aquilo e falo, gente, tem alguma coisa de errado. Aí fica eu e a Fabiola conversando de noite, arrumando confusão, né? Não sei se a Fabiola está aqui. Cadê a sandália? Calça com a Mas, sandália lá fora. Quer não lá fora? Então eu vou. mas eu acabei mudando até a questão da falha de pullback, agora se renova. Ainda sim é falha, porque a obrigação do pullback é romper o topo ou o fundo. Então, isso foi uma das coisas que eu peguei com ele, em lives bem esporádicas, assim, de Instagram, pouca coisa. Eu sei que ele fala de um tal de PDN, que é ponto de negação. Ô, Márcia, a aula dele hoje vai Oi, ser sobre Marilene. pullback. A aula dele hoje é sobre Então, pullback. pois é. Então é legal a gente ter outras visões ali para agregar na gente, tá? Não vai confundir vocês em momento nenhum, porque é muito, muito parecido o operacional, tá? É quase idêntico. Não sei quem copiou quem, mas é muito parecido mesmo. Então eu acho interessante a gente agregar ali. Esse PDN, ponto de negação, é como se fosse a entrada nos 50%. Ele costuma dizer que os 50% é o melhor ponto de entrada do gráfico, porque é ali onde está o dinheiro, nos 50%. Então, por isso que às vezes o preço enrosca ali. Então, tem um tal do ponto de negação lá, que é interessante. Eu acho que ele não vai falar hoje, se ele vai falar de pullback, ele vai falar de outras coisas. Mas, enfim, são curiosidades que são para agregar na gente. Eu acho que tá valendo, né, meninas? Tudo que é para agregar aí, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Eu não tive tempo ainda, eu gostaria muito de me aprofundar um pouco mais nesse estudo dele para passar para vocês o que eu achei interessante ali. Porém, eu não tive tempo ainda de fazer isso. Eu pedi para a Vanessa me ajudar, porque a Vanessa está estudando muito ele. E aí eu pedi para ela, eu falei, Van, escolhe as melhores aulas que você acha que são as mais interessantes e me passa, para eu poder dar uma olhada ali. E aí qualquer coisa que eu descobri de muito legal, eu passo para vocês também. Combinado? Combinado. Você vai botar então o link lá no grupo, Márcia, é isso? Da live dele? Eu não estou no grupo do WhatsApp disso. Eu não sei se tem alguém aqui que está. Você Eu está? tô. Qualquer coisa Então eu show. envio. Que aí acabando a sua aula aqui, a gente já pula para lá. Acabando a aula aqui, quem tiver o link, quiser colocar lá, para quem tiver interesse em conhecê-lo, Legal. eu acho que vale a Grupo, Márcia, pena. eu tenho. Eu recebi o convite.
para poder Tá assistir bom, a mas só aula. depois que acabar a aula aqui, senão vocês Não, fogem com daqui, ó, certeza. eu vou amarrar vocês tudo no Aí laço. me falaram também A que a aula de Gabriela já vocês fica colocou. gravada no YouTube. Se alguém não conseguir assistir hoje, consegue ver Não, ficam amanhã. todas gravadas, ficam mesmo. Então não tem pressa não, dá para poder terminar aqui com calma, tranquilidade e depois assistir lá, Isso aí. certo? É isso aí, Vamos lá. com certeza. Olha a Fabiola aí, Fabiola, eu já falei mal de você, hein? A Fabiola ela sempre fala mal de você, Fabiola. A Fabiola, ela só fica arrumando confusão. Ela me manda mensagem 10 horas da noite, numa sexta-feira, me questionando um treco lá no gráfico. Boa Aí eu olho noite. aquilo e falo, O que é que eu fiz? Acabei de entrar. confusão, Fabiola. Por quê, gente? Eu tô falando aquele dia que você me mandou o gráfico de noite lá. E aí você me questionou os negócios. Eu falei, gente, mas a Fabiola estava me perguntando de uma falha de pullback a favor da tendência. Aí eu olhei. Falei, Fabiola, você tá doida? Falha de pullback é contra a tendência. Não tem falha de pullback a favor da tendência. Aí o que a gente falou que era, Fabiola? Era uma falha de... Rompimento. Nem lembro. Falha de rompimento, exatamente. Era isso aí. Aí a gente inventou uma nova entrada, que é a falha de rompimento, e aí depois a gente foi conversando sobre a falha, e ela me colocou uns negócios Aí na minha cabeça, para né? tudo. Gente, eu preciso Aí estudar deu isso. sábado Hã? já. Para Começou tudo, a conversa vocês na duas. sexta e já era sábado depois a conversa. Bora! Gente, esse Vai nome, deitar? Já esse comeu? Já nome, bebeu? meu marido já falou. Eu falei, se você tá inventando nome, falha de rompimento. Se a Márcia ouvir você falando um troço desse, ela vai cair dura no chão, porque isso daí não existe. E vocês estão falando que existe. Não, mas foi exatamente o Olha, eu não rompimento de sabia 50%. Não, foi muito engraçado. Foi um rompimento de 50%, só que ele não continuou o movimento para cima, ele veio para baixo. Aí a Fabiola falou que era uma falha de pullback. Eu falei, Fabiola, não tem nem pullback, então se foi uma falha de rompimento. Aí ela falou, nossa, aí eu falei, gente, será que não dá? Eu falei para ele, você já estudou a falha de rompimento, Fabiola? Dá muito, viu? Quando ele rompe os 50, ele volta para baixo, ele faz um movimento inverso bem bonitinho. Eu não testei isso ainda, a gente vai testar, depois eu passo para vocês qualquer coisa. Mas é umas confusão que vocês me arrumam, gente, olha isso. Não, eu Tô devendo desculpa pro meu marido. Pede desculpa para ele lá, fala para ele falar com a Fabiola, ó, certinho. Ai, gente. Mas a Márcia que arruma confusão. Eu, né? Se me pergunta do pullback, que não tem pullback, Não, falha mas de pullback, é sem pullback, eu falha, podia eu gravar podia no falar. BBB essa semana. Aí eu olhei e falei, Fabiola, se tiver uma falha, a única falha que tem é de rompimento. Ela não é mesmo, mas teve uma falha. Eu falei, só se for de rompimento. Mas enfim, meninas, vamos lá. O estudo do gráfico parado foi o que mudou minha vida, tá? Eu já falei para algumas, vou repetir para todas vocês. Em outros operacionais que eu vi, eles usavam muito setup. E para a gente validar um setup de entrada, a gente estuda muito gráfico parado. Então, eu já tinha esse hábito de estudar gráfico parado desde outros operacionais. E quando eu vim para o ecossistema do nosso amigo, eu parei com isso, porque a gente não usa gráfico parado, né? E aí aconteceu alguma coisa em algum dia, que eu não lembro exatamente o que foi, mas foi algum problema no padrão de entrada lá. E aí eu falei, gente, não é possível que esse negócio funcione, porque para mim não está funcionando. Aí eu lembrei e falei, quer saber, eu vou validar esse negócio. Se tem 80% de assertividade, eu quero saber se tem mesmo. Aí eu pareci uma louca, olhando o gráfico parado. E eu olhei especificamente para o padrão de entrada. Então, assim, eu olhei os últimos 3 anos, então eu vi muitos padrões de entrada. E realmente ele é muito assertivo em alguns momentos, outros nem tanto. E eu também validei todas as outras coisas, tipo falha de pullback, tipo rejeição de topo e de fundo, no gráfico parado. E por que eu gosto tanto do gráfico parado? Porque ele é muito mais rápido, ele é muito mais efetivo. Então, eu conseguia fazer ali mais ou menos 1 mês, quase em 1 dia, dependendo do tempo que você tem para estudar. Isso aí é hábito, você vai treinando o seu olho, conforme você vai batendo o olho no gráfico, você já consegue visualizar os micromovimentos dentro de um macromovimento. A princípio pode ser meio confuso, mas depois a coisa anda, a coisa engrena ali, vocês vão ver que é muito proveitoso, porque é muito rápido. Então é como se fosse um backtest muito mais evoluído do que um backtest. Porque no backtest você tem que ficar esperando ali um candle atrás do outro, e aí a gente fica falando assim, obrigação, mas o candle não tem certa obrigação, né? Às vezes a gente espera que ele vá num lugar, aí ele volta em um lugar exatamente o oposto, e aí você acaba ficando frustrado com aquilo, e fala, caramba, o candle não vai onde eu imagino que ele vá.
Eu não gosto muito de backtest em si, porém, esse estudo do gráfico parado, para mim, é o fundamental, assim, é o que faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Inclusive, tem uma aluna minha, que é a segunda aula dela foi essa semana, e ela achou super interessante essa questão do gráfico parado, ela começou a estudar o gráfico parado. Aí ela me manda mais ou menos umas 10 imagens de estudo dela por dia. Aí no começo ela me mandava, Márcia, é um padrão, Márcia, é uma falha. Eu olhava e falava, não, não é, tem isso, isso e isso, beleza. Aí no terceiro dia ela já estava meio desanimada, né? Eu, não, mas não é possível que eu não acerto uma. Aí eu falei, não, calma, continua vendo, né? Aí depois disso, eu não sei se ela mudou o olhar, o que foi que aconteceu? Ela evoluiu muito em uma semana das imagens que ela tirou do começo para o final. A gente teve uma última aula, a segunda aula, acho que na terça-feira, e aí eu até perguntei para ela, eu falei, Ruth, você conseguiu identificar a melhora sua de enxergar os desenhos dos candles nessa uma semana que você ficou estudando? E ela ficou encantada com o estudo do gráfico ao vivo. Ela falou, Márcia, você salvou a minha vida nisso daqui, porque eu consigo agora entender o gráfico. Eu consigo entender o que é uma falha de pullback, pelo menos olhando para ela. Então a ideia é mais ou menos essa, tá? Mayara, pode perguntar. Mayara? Lu, pergunta você então, Lu. Ô, Márcia, isso que você está falando é muito interessante. Ah, porque eu estava mutada, desculpa. Eu Imagina, pode falar, Mayara, você já volta, Lu. Desculpa, gente. É porque eu queria perguntar se você já consegue identificar o candle de manipulação. Assim, continuar naquela operação, sabendo, você entrou numa operação, certo? E aí vem o candle de manipulação contra você. Você já consegue identificar ou não? E depois, foi o que aconteceu comigo hoje. Eu fui estopada dessa forma. Foi um candle de manipulação e depois ele voltou tudo para cima e eu fiquei brava. E aí A gente dá uma olhada, foi no índice ou no dólar, Mayara? No índice, eu opero só índice. No índice, a gente analisa o índice hoje, começamos por ele ali no gráfico parado, aí a gente dá uma olhada. Tá. Ah, sim. Ah, a gente vai fazer o de hoje? A análise de hoje. Pode fazer o de hoje. Ah, legal, legal. Tá bom? Aí a gente vê se tem algum indício ali de que é manipulação. Às vezes não tem, tá? Não é todas as vezes que a gente consegue identificar uma manipulação. Na maioria das vezes, sim, mas às vezes não. Porque às vezes a própria manipulação acaba mudando a tendência do mercado. Se ela está com muita força, ela cria essa expectativa, por exemplo, uma manipulação para criar a expectativa de compra. As pessoas acabam comprando demais e acaba revertendo a tendência mesmo. Então a manipulação acaba que indo por água abaixo ali, tá? Mas isso é difícil de acontecer, mas a gente dá uma olhada no gráfico parado. Entendi. Obrigada. Tá bom? Imagina, pode perguntar. Não, Márcia, só um comentário. Você falou da melhora da Ruth e hoje eu estava conversando com a Nath e ela me falou um negócio que eu falei, nossa, é tão engraçado, as meninas falam muitas coisas, né? A gente conversa muito. E é engraçado como a gente não percebe o nosso crescimento, a nossa evolução, e alguém fala, nossa, mas você viu como você melhorou nisso? Aí você para e fala, nossa, é verdade, porque começa a desanimar. Você fala, eu não estou progredindo, eu não estou indo para frente. E aí certas pessoas, as meninas falam e falam, nossa, é verdade, eu melhorei nisso e a gente nem percebe. Por isso que eu sempre comento e pergunto para quem me manda as coisas, né, que eu acompanho uma evolução, eu sempre falo, você lembra quando você começou a me mandar as coisas, como que você era? E eu falo, nossa, é mesmo. Eu falei, você não melhorou? Melhorei. Porque a gente acaba entrando nessa rotina de estudo, a gente esquece como que a gente era no começo, né? Mas essa evolução, para quem está de fora olhando para vocês, ela é muito perceptível. Muito legal. Imagina. Eliana, pode perguntar. Ô, Márcia, você falou uma coisa aí no princípio, você não vai me xingar, ficar brava comigo não, tá bom? É o seguinte, você falou aí no princípio aí, eu já tinha ouvido você falar outra vez a respeito de a gente está estudando com você, com a Laila, cada uma tem o seu método, mas eu, por exemplo, que venho de outros métodos, eu estou tendo muita dificuldade, como você mesma contou, de largar as médias móveis. Só que eu percebi o seguinte, que o tipo de média móvel que eu uso, ele bate exatamente no 50%. Entendeu? Então, você concorda que você não precisa da média móvel? Se ela bate no 50%, fica com 50%, Eliana.
Aí é que tá. Na média, eu consigo ver a entrada. Hoje, por exemplo, se eu tivesse pego pelo meu feeling a entrada no dólar que eu vi, eu tinha feito aquela primeira venda lá embaixo, lá logo no princípio, que tinha dado não sei quantos pontos, eu fiquei com medo e não entrei. Aí, quando eu entrei, eu fui estopada. Aí, depois teve uma de venda, eu também não entrei, e quando eu entrei, estopei de novo. Saí negativa hoje 13 pontos. Então, o que eu queria colocar para você é isso, eu estou tendo muito, igual quem falou aí agora a respeito da gente não... Até desde que eu comecei, é óbvio, eu evoluí. Mas eu ainda estou me sentindo muito, muito inseguro e com muitas dúvidas. Eliana, tem um viés muito importante aqui disso aí que você está falando. Porque é o seguinte, a gente não quer engessar ninguém aqui, a gente quer que vocês sejam vocês mesmos, de acordo com eu sei que vários vieram já de outros operacionais, que não tem nada a ver com o que a gente está usando na sala para analisar os ativos. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê, Eliana? Quando você começa a misturar coisas demais no gráfico, você acaba se perdendo e você não entra em lugar nenhum. Isso aconteceu comigo. Eu não conseguia estudar o operacional do Léo, porque eu não conseguia tirar as coisas do meu gráfico, eu não conseguia tirar as médias do meu gráfico, a VWAP, então eu ficava louca de não ter a VWAP no meu gráfico. Então, assim, lógico, algumas médias que fazem sentido para vocês, desde que não atrapalhe a visão de vocês, quem sou eu para falar que não funciona? Gente, tem traders, muitos traders, que fazem muito dinheiro com média. Então, lógico que média funciona. A gente só tem que tomar cuidado no que a gente está misturando, o que a gente quer. Porque assim, Eliana, o que você quer? Você quer usar a média ou você quer usar os 50%? Porque você concorda que é a mesma coisa. Se você traçar a FIBO, você vai chegar no 50%, que é o indicativo da média. Então, assim, isso aí demanda muita maturidade. O que a Eliana quer? O que faz mais sentido para a Eliana? Eu não vou falar para você tirar a média do seu gráfico, porque se ela funciona para você, mas aí você tem que ter a maturidade de usar ela. Porque você não pode criar um viés de uma coisa que eu estou falando que não combina com média, por exemplo. Pela minha entrada está dando compra, pela sua média está dando venda. O que a Eliana vai fazer? Então é nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado. Inclusive na sala mesmo, a Laila ficou até brava comigo hoje, que eu acho que eu falei em algum momento lá, que não tinha entrada de jeito nenhum no índice. Porém, gente, é aquilo que eu falei para ela. Eu falei, Laila, mas ela sabe que eu opero com stop e você opera sem stop. Então, o que eu falo pode contradizer com o que a Laila fala, porque o operacional da Laila permite ela entrar em lugares que o operacional com stop não permite. Então, às vezes eu vou falar que não tem entrada, mas pelo operacional da Laila tem. Então, assim, a gente tem que ter muita maturidade para não conflitar as coisas e acabar gerando confusão. É só esse o ponto, tá, Eliana? Não, com certeza. A minha vontade, Márcia, é realmente aprender mesmo. Conseguir enxergar no gráfico, aprender e saber aplicar a falha de pullback, porque eu acho que ela é muito assertiva. Ela é mesmo? Por outros comentários, por outros colegas de outros cursos que eu já vi, entendeu? Você lembra, rapidamente, estava tomando seu tempo não. Você lembra que teve um reality show esse ano? Que até comentou que você queria ter entrado? Lembra? Do Nelson Lee, sim. Exatamente. A menina que ganhou, ela fez o mesmo curso que eu. Ela só trabalha com confirmação, rompimento de topo e fundo e falha de pullback. É os três, ela escolheu esses três, primeiro ela especializou em um, e foi isso que ela ganhou lá no reality show. E eu conversei muito com ela outro dia, todo mundo fala a mesma coisa, vocês que são mais experientes, que já estão há mais tempo, que já têm conhecimento, fala a mesma coisa, escolhe um ponto e segue. Não cria obesidade mental. Todas as alunas que estão aqui sabem que eu falo da operação alfa. Gente, isso é muito importante. Eu sempre falei para vocês a minha vida inteira de aulas. A operação que a gente é especialista nela, se a gente conseguir realmente ter a maturidade de ser a especialista nela, vocês vão brilhar com uma operação só. Vai ter dias que vocês não vão operar, vai ter dia que vai, não importa. Importa que quando vocês entrarem, vocês vão ser muito assertivos. A falha de pullback, Eliana, se você gostaria muito de aprender ela, eu te falo que você está no lugar certo. Me incomoda com a falha de pullback, me pergunta sobre ela. Você vai ver no gráfico parado hoje, você vai olhar esse gráfico parado, Eliane, até essa falha de pullback entrar na sua cabeça. Entrar como? Visualmente falando. A técnica, a teoria por trás dela vem depois, mas se você conseguir visualizar ela primeiro, já é um grande passo. E como que a gente visualiza ela? Olhando, não tem outro caminho a não ser olhar. Esse é o ponto.
Para mim, esse estilo de estudo aí que você está colocando de gráfico parado, eu não sei como é. Eu nunca vi. E a gente vai aprender hoje. Fica Não, tranquilo. maravilha, maravilha. Márcia, obrigada por ter me dado a oportunidade de falar e tirar essa dúvida, tá bom? Obrigada, tá? Imagina. Cris, você estava com a mão levantada, baixou, tá tudo certo? Não, eu só queria colocar uma observação. Eu voltei agora, tirei umas férias para mim, né, arejar, enfim, voltar a recompor as energias e focar agora nos estudos. Graças a Deus, agora eu vou focar. A minha pergunta não é nenhuma pergunta, é um questionamento, porque eu estava já sem saber como lidar com isso e como perguntar para vocês isso. Mas já que você falou, porque eu fiquei um pouco confusa com relação ao tipo de operacional, porque eu sei que a Márcia tem um tipo de operacional e eu estou seguindo esse operacional, porque você já também foi minha mentora, enfim. E eu me confundi quando eu entrei na sala com a Laila, porque o tipo dela é totalmente diferente. Então, isso está me confundindo muito. Então, por 2 dias, eu preferi não entrar na sala e tentar fazer o operacional que eu aprendi, né, com você. Você está operando índice ou dólar, Cris? Índice. Não, com Laila eu opero o índice, né? E o dólar então você não vai operar com a Laila. Você vai operar comigo. Porque sempre que a Laila falar é sobre o operacional da Laila. Sempre que a Márcia falar é sobre o operacional que a gente já está acostumado, que é o que a gente usa. Então, assim, Cris, sempre que a Márcia falar, você liga a anteninha para ficar atento. Sempre que a Laila falar, você não entre nas operações da Laila. Por quê? Porque a Laila opera diferente. Muitas aqui já se adaptaram ao jeito da Laila e estão gostando. Porém, tem pessoas que não gostam. Então, tá tudo certo. Oi? Mas você está na sala também? Sim, estou na sala todos os dias. Eu fico falando mais do dólar para não confundir o índice, mas eu olho o índice. Quando tem entrada no índice, eu também falo do índice. Então, assim, mas quando eu falo do índice, é a operação com stop, as operações que a gente está acostumado. É do dólar também. As operações só da Laila. A Laila fala só de índice. Então, quando a Laila falar, é sobre o índice do operacional dela. Quando eu falar, é do nosso operacional de índice e dólar. É porque eu não peguei vocês duas, né? Porque foi logo no início, eu estava entrando, aí eu saí, viajei, voltei agora. Entendi, então foi por isso. Não, eu comecei faz uma semana, Cris, que eu tô na sala com vocês. Tem mais de uma semana que eu não entro na sala porque eu estava viajando, voltei hoje, cheguei hoje de viagem. Então, ótimo. Você me abandonou, é por isso que você tá aí, ó, perdida. É só se grudar em nós de novo. Mas agora eu voltei e vou refazer tudo aqui agora. Em frente, graças a Deus. Meninas, vou compartilhar minha tela então, para a gente começar. A gente usa só o gráfico de 5 minutos para fazer esse estudo do gráfico parado, então vou deixar só o gráfico de 5 minutos. Vocês preferem que eu faça do dólar ou do índice? Do dólar. Índice. Dólar. Márcia, tá gravada? Agora vai dar ruim aí, ó. A aula vai ficar gravada, Márcia? Sim, vai ficar gravada. As aulas ficam gravadas e a gente coloca na plataforma, tá? Então, ó, quem vai ganhar vai ser a Marília. Esqueci o nome do você. Quem que pediu para eu ver o índice hoje? Foi a Maiara. A Maiara, foi a Maiara, verdade. Eu, então, já que a Márcia. Maiara pediu para a gente analisar o índice, a Maiara ganhou, gente. Não, brincadeira, eu vou analisar o índice, porque o índice ele é mais complicadinho de ser analisado, então é melhor vocês aprenderem com ele do que com o dólar, beleza? Mas é a mesma coisa, gente, a ideia é a mesma, idêntica. Então, como que eu faço? Tá? Eu não faço marcação nenhuma, de nada. Eu olho só no horário que eu opero. Então, eu opero das 9 às 11, então eu olho do candle 1 até mais ou menos o candle 30. Eu não estudo mais do que isso, não precisa, porque é o horário que vocês vão estar ali operando, a Virgínia falando. Pronto. E aí, o que eu faço? No começo do dia aqui, eu deixo aparecer um pouquinho do dia anterior, porque às vezes tem um gap, né, para a gente considerar uma FIBO aqui. Então tá, beleza, o gráfico está aqui inteiro na nossa tela, né? Vou diminuir ele aqui um pouquinho para caber a FIBO do gap.
o que eu olho? Eu olho um movimento micro dentro de um macro. Então, a primeira coisa que eu faço no gráfico, eu vi que teve uma correção aqui próximo dos 50%. Então, eu pego uma fibo e traço uma fibo aqui no primeiro movimento. Então, a gente tem uma fibo aqui. O que a gente vê aqui? Que o 2 fez uma correção, o 3 acabou rompendo o topo, o 4 voltou e ficou na região dos 50%. Negou a região dos 50% e subiu para fazer uma correção, né? O 5 rompeu os 50%. A gente teria uma entrada aqui no 6, com alvo no topo, stop na mínima do 4. Beleza. Aí a gente chega aqui no topo, o que eu olho aqui no topo? No topo a gente não precisa de fibo, mas eu olho aqui no topo o quê? Que o candle 7 deu alvo, o 8 negou, o 9 tem uma entrada aqui no 9. Então, aí, o que eu ia fazendo? Eu ia anotando isso. Então, por exemplo, aqui a gente teve um primeiro padrão. Eu anotava um padrão positivo no topo. Beleza. Aí eu ia para o próximo movimento. Então, ó, aí aqui a gente está no topo, ele corrigiu de novo o preço desse movimento aqui no outro 50% desse movimento aqui. Então, ó, o candle 9 deu alvo, o 10 negou, o 12 testou e foi. Mais um padrão. Esse 12 foi até onde? Ele rompeu 50% aqui do micro movimento, que seria o movimento do padrão, ele não chegou nem a romper. Ele deu alvo quase aqui no topo e voltou para baixo. Então, o primeiro alvo do padrão, ele pagou. Beleza, eu anoto também, isso como uma estatística. Aí, o que eu continuo olhando? Vou olhando. Aí eu olho aqui, ó, tirar a fibo, que agora eu não vou olhar mais, o preço voltou para o topo. O que a gente está vendo aqui nesse topo? Respondam para mim. Rejeição. Pullback. Uma falha de pullback. Como que a Márcia via isso? Exatamente. Então, ó, o preço veio fazer uma correção, o candle 11 confirma o pullback, o candle 12 confirma a falha de pullback, a entrada seria no 13, que foi a entrada que a gente pegou lá na sala hoje. Alvo dessa operação aqui, 50% do dia, primeiro alvo, mínima do 1 e ajuste. Então, a gente poderia ter feito uma parcial aqui e saímos aqui no ajuste, possivelmente, né? Não lembro, mas acho que foi isso daí. Beleza, isso, a gente acabou de ver uma falha de pullback. O desenho da falha de pullback que eu quero que vocês enxerguem, meninas. Deixa eu esticar aqui para vocês enxergarem melhor. Eu quero que vocês entendam que não tem falha de pullback de um candle só. Para de ficar caçando pelo em ovo. A gente não precisa disso, a gente não precisa complicar o que é fácil. Falha de pullback é esse desenho aqui, ó. Esse desenho de um M em cima do gráfico ou de um W embaixo do gráfico. Isso é um desenho bonitinho de uma falha de pullback. Márcia, mas e quando o preço fica... Ops, peraí. E quando o preço fica só na região dos 50% aqui, abaixo, não é falha de pullback, é só um padrão para venda que muda de uma para outra. É o alvo. O alvo do padrão seria a mínima do 10, o alvo da falha de pullback é a mínima do 1. Eu ajusto aqui, né, que estava mais embaixo. Então, o que muda é basicamente isso. Nesse caso aqui, ele passou bem para cima dos 50%, o pavio vale, o pavio vale. Por exemplo, que também é uma falha de pullback. O 11, se ele tivesse vindo aqui aonde ele veio, porém, ele mesmo fechado abaixo dos 50%, também consideraria uma falha de pullback. Porque o próprio candle 11 confirmou o pullback, confirmou a falha de pullback em um candle só. Porém, o desenho do gráfico vai continuar sendo o mesmo, não vai mudar. Exclui o candle 12 do gráfico, imagina que esse candle 11 é vermelho, vai ficar a mesma coisa, o desenho é o mesmo. Eu preciso que vocês entendam e enxerguem que esse é o desenho de uma falha de pullback. Agora, a gente mudou um pouquinho a configuração da falha de pullback. Se esse pavio tivesse renovado a máxima aqui, também seria falha de pullback. Mas isso a gente vê mais para frente, que ontem teve, eu mostro para vocês. Aí, belezinha, a gente chega, beleza, o preço veio, pagou, ótimo. Deu alvo aqui no 50% do dia anterior, candle 14, muita força vendedora. Márcia. Peraí, deixa eu... Oi. Você pode repetir de novo sobre a falha de pullback, que ela me confunde bastante. Se você puder. Posso sim. Você consegue, meninas, como eu estou espelhando... fazer o risco marcando o M que você falou? Posso. Como eu estou espelhando a minha tela, eu não vejo vocês com a mão levantada. Kelly, depois se você quiser perguntar, tá? Fica à vontade. Márcia, vocês estão enxergando bem? pergunto depois que você explicar?
É na falha de pullback, Kelly? Não, aqui, ó, a entrada no 6 que você falou ali, quando estava naquele movimento inicial do dia. Eu fico pensando assim, ó, quando acontece isso, eu penso assim, puxa, ele recusou, ele vai descer, eu fico achando que ele vai descer, porque ele está perto, eu tenho ainda aquele viés de que está perto do 50, então ele não vai voltar a subir. Não, mas o candle 5 rompeu todas as linhas dos 50%, tá vendo? Entendi. Então, como ele rompe todas as linhas dos 50%, a obrigação dele é vir no topo. Pode ser que ele falhe e não venha no topo? Pode ser que ele falhe e não venha no topo, mas a obrigação dele aqui é ir no topo. Tá ele ótimo. rompeu 50%. Eu me confundo com isso também, Márcia. Pelo fato dele ter subido lá em cima e depois ter enxugado de novo, fechado abaixo dos 50% dele, eu fico pensando que ele vai descer. Eu também. Qual fechou abaixo dos 50% dele mesmo? 4? O 6 é a mesma. Não, gente, mas a entrada era no 6. A entrada não é no 5, a entrada é no 6. O 5 rompeu os 50%. Ó, vamos lá. Análise aqui de movimentação do preço, gente, é máximo, mínimo e 50%. E se ele tivesse, Márcia, fechado um pouquinho abaixo dos 68? Mesmo assim, seria uma compra? Não, aí não. Não seria. De jeito nenhum. Tá. Então vamos lá, ó, o preço sobe e desce. O preço subiu, desceu, você tem um movimento, você traça uma FIBO. Para que você traça a FIBO? Para achar os 50%. Então vamos lá. O 1 subiu, o 2 desceu, veio na região dos 50%. O 3 subiu de novo, o 4 desceu. Ele rompeu os 50% aqui para baixo ou não? Rompeu. Não, a região dos 50% não. Ele não rompeu os 50%. O rompimento dos 50% são as linhas da extremidade, o 61,8 e o 38,2. Ele não rompeu os 50%, ele rompeu só a linha. Isso aqui não é rompimento. Rompimento é o que o 5 fez. Então, vamos continuar na nossa ideia lá do máximo, mínimo e 50%. Então, o candle 4 caiu. Ele não rompeu os 50%. Se ele não rompe os 50%, ele volta para onde? Para o topo. Para máximo. Ele volta para o topo. Ótimo. A gente já vai entrar imediatamente? Lógico que não, a gente espera. Aí, o que o candle 5 faz? Ele confirma para a gente que ele vai para o topo, porque ele rompeu os 50% para cima. Quando o candle 5 rompe os 50% para cima, ele confirma para a gente que a obrigação do próximo é ir para o topo. Só isso. Movimentação de máxima, mínima e 50%. Não rompe os 50%, volta para o topo. Não rompe o topo, volta para baixo. Que foi o que aconteceu aqui. Algum desses candles aqui rompeu o topo? Não. Ele não ganha o topo, ele volta para onde? Para o 50, que era o primeiro alvo, e para a mínima, que é o último alvo. É simples, gente, é só isso. Não tem segredo o negócio, é muito mais simples do que vocês imaginam. Vamos lá, vou desenhar a falha de pullback aqui para o desenho do M. Cadê aquela seta lá cheia que vai e vem? Poxa, não está aqui. Aqui, sequência. Ó, vamos lá. O preço estava subindo. Não, amarelo não, peraí. Vou mudar. Então vamos lá, ó. O preço veio de baixo, né? Subindo. Aqui, a primeira perninha. Gente, eu não sei mais trem, peraí. Coisa descontrolada. Peraí, vai dar certo, vai dar certo. Então, o preço subiu. Primeira perninha do M. O preço desceu. Correção do preço. É pullback aqui ainda? Não, não é pullback aqui ainda. É só uma correção do preço. O preço subiu de novo. Nessa subida, ele confirma o pullback, porque ele passou para cima dos 50% com o pavio. Então, ele confirma o pullback. Então, se ele confirma o pullback, a obrigação do próximo candle é romper o topo. O próximo candle rompeu o topo? Não. Ele voltou para baixo. Isso é a falha de pullback. É o M, ou no fundo é o inverso disso, então no fundo é um W. Então o 11 confirma o pullback,
O 12 confirma a falha de pullback, a entrada seria no 13. Certo? Beleza. Continuando. A gente vê aqui, deixa eu diminuir um pouquinho agora, que ficou grande demais. Ô, Márcia, Oi, Posso tirar uma dúvida? pode. Nessa falha de pullback, depois que ele confirmou a falha, que é no 12, né? Isso. Onde exatamente que é essa confirmação? Não consigo entender isso. É no 50%? Quando ele confirma o pullback, nosso negócio quase zoou agora. Quando ele faz o pullback aqui, o pullback é aonde? É no 9 e no 10. Correção do preço, o pullback foi confirmado no 12, porque o pavio dele veio acima dos 50%, bem acima, tá? Se fosse um pouquinho acima só, não seria confirmação, aqui foi bem acima. O 12, ele nega esse topo e volta para baixo aqui dos 50%. O ideal seria que ele viesse até aqui, ó, rompesse essa última linha. Porém, eu, Márcia, sempre arrisco em falhas de pullback, eu entro sem ele romper. Aí o 13 testa para cima, você posiciona a sua ordem e só observa. Tá, entendi. Então, mesmo nesse caso... Para você confirmar a falha de pullback, você tem que colocar a FIBO no movimento do pullback. Esse é o ponto. A FIBO é sempre no movimento do pullback, para você saber se ele passou para cima e se ele veio para baixo. Tá, entendi. Tá bom, obrigada. Entendeu? Márcia, então, nesse caso aí, a FIBO seria de baixo para cima. Você colocou a FIBO no 10, correto? Não, tanto faz de baixo para cima ou de cima para baixo. É só para a gente ver os 50%, na verdade, né? É no movimento do pullback. O movimento do pullback é o 9 e o 10. Então, a gente sempre põe a FIBO no movimento do pullback, que é o 9 e o 10. Pullback confirmado no 11. A gente põe a FIBO para quê? Justamente para confirmar esse pullback no 11. Porque se ele estivesse parado aqui embaixo, não seria um pullback, seria só um padrão de venda para continuação do movimento. Porque a obrigação do pullback é romper o topo. E se ele não passa dos 50%, ele vai continuar a tendência de baixo. Máximo, mínimo 50%, não tem segredo. Oi. Ô, Márcia, se aí fosse um padrão, o primeiro alvo seria a mínima do 11 ou a mínima do movimento, do 10? Primeiro é a mínima do 12. Sempre o primeiro alvo é a mínima do 12 ou 50%. Aqui ele já deu o alvo do 50% e da mínima do 12, então eu sairia na mínima do 10. Tá. Tá? Porque como ele do 50, a obrigação dele é vir na mínima do 10, então já ia direto para a mínima do 10. Combinado. Certo? A falha do pullback... O 13 rompeu tudo para baixo. Pode falar. A falha do pullback seria uma operação que você gosta de pegar. Uma das melhores. É uma das melhores. Ah, tá. Com certeza. Com certeza. Tá. Por que para mim é uma das melhores? Porque o stop dela é relativamente curto para um alvo bem longo. Então, o alvo dela, geralmente, comparado com o stop, é de 3 para 1. Então, é o que paga para um stop ok. Oi. Pode repetir esse padrão aí, por favor, do 11 e do 12? Posso. O 11 deu alvo no 50%, o 12 negou, o 13 testou e veio. Como o 12 ele já está abaixo dos 50% desse movimento aqui, e concorda que o primeiro alvo do padrão é o 50%, o segundo alvo é 100%. Então, como ele já bateu, passou os 50%, a gente vai sair direto no último alvo, que é a mínima do 10. Ah, tá. Mas nesse caso aqui, além do padrão, você tem a falha de pullback, então a gente saiu no ajuste. Márcia, você consegue ter uma dúvida para mim? Qual que é a diferença de falha de pullback e rejeição de topo? Eu confundo as duas. Tipo assim, nesse caso... A falha de pullback, ela é uma rejeição de topo.
porém ela é uma rejeição de topo muito clara, onde ele nega o topo no próprio pullback. Isso, então a falha de pullback, ela é uma rejeição de topo, mas ele nega o topo negando o pullback. Então, assim, é como se ele negasse a obrigação do pullback. A rejeição de fundo, foi hoje que aconteceu no dólar? Não, não foi hoje. A rejeição de fundo, o que acontece? Geralmente tem uma acumulação aqui no topo, tem um pavio que dá um alvo bem interessante, a amplitude do preço é maior, então ele possivelmente, às vezes, ele faz um formato arredondado. Oi, Virgínia. Geralmente, na rejeição de topo, tem um formato arredondado que significa que é uma exaustão do movimento, e o pavio vindo para fora da acumulação, voltando para dentro do movimento, é um dos indicativos maiores de rejeição de topo e de fundo. Mas a diferença maior é que a falha de pullback, ela é uma rejeição de topo, porém ela é uma rejeição junto com a rejeição do pullback. Ô, Márcia, acho que foi ontem. Aí no 8 não seria uma rejeição de topo, então? Não, o 8 só deu alvo na máxima, até então ele não indicou nada. Ele só não rompeu o topo e deixou um pavio vendedor. Mas até então, não é nada, que ainda não é nada. Não teria nenhuma rejeição aí nesse caso. Aí só a falha de pullback mesmo. A falha de pullback indicando a rejeição, mas pela falha de pullback, não pelo 8. Ah, tá, pela falha de pullback, tá. É que eu confundo. Pela falha de pullback. Porque se para você identificar pelo 8 aqui, vamos imaginar que a gente está no 9. O 9 não rompeu os 50% do movimento, rompeu? Não. E ele deu alvo no pre-coach de máxima, certo? Aqui não tem uma rejeição de fundo, de topo ainda. Teria, se o próprio 9 tivesse vindo para baixo dos 50%, e melhor ainda se ele tivesse rompido o pre-coach de máxima. Aí sim, você teria uma rejeição de topo. Mas nesse caso aqui, como ele está acima dos 50%, o que a gente espera? Que ele corrija para continuar subindo. Aí aqui a gente espera o quê? Uma falha de pullback, caso ele não cumpra a obrigação do pullback. Porque assim, eu entro, eu só, tipo assim, de olhar o mercado eu pego e entro, mas eu não sei se é uma rejeição de topo, se é uma falha de pullback, eu sei que eu entro, né? Eu entro que eu sei que ali deu a venda ou a compra no caso, mas aí eu fico pensando nisso, eu não sei por que eu entrei. Não, a falha de pullback sempre tem esse desenho de M, tá? Sempre tem. A rejeição de topo, não. A rejeição de topo pode ser uma acumulação. E para confirmar mais ainda uma rejeição de topo, você tem um micro movimento ali da acumulação. O candle que rompe os 50% ali é o candle que valida para a gente uma rejeição de topo. Nesse caso aqui, ele não rompeu os 50%. E ele formou o quê? O M da falha de pullback. Então, nesse caso, é a falha de pullback. Tá, e no caso, numa região assim, tipo assim, no clear coach ou no pivô, né? Na rejeição no Exatamente. Exatamente, numa amplitude maior. Então, o mercado já andou muito e ele teve essa amplitude aí de preço. Ah, sim, também tem isso também, né? No caso de ter isso é uma confluência bem importante. Exatamente. Então, aquilo que teve algum dia aqui, que dia que foi, hein? Acho que foi ontem, Márcia, no índice. No dólar, não foi? Foi aqui, não foi? Eu acho que foi ontem no índice. Foi aqui, ó. Não foi anteontem. Não. Foi aqui? Não. Nossa, foi tão bonitinho aquele dia. Foi ontem no topo, não foi, Márcia? 25 de março no índice. 25 de março no índice. Ah, não, foi no rejeição de fundo. Desculpa. Foi uma rejeição de fundo mesmo. Por isso que eu tô falando que não foi dia 25. Aqui, por exemplo, ó, vamos analisar aqui. Aqui a gente tem um micromovimento aqui, certo? O 15, ele está indicando para a gente que ele não tem força de vir para baixo. O 14 deu alvo, tem uma região de clear coach. O 15 indicou que não vem para baixo, deixou um pavio bonitinho e voltou para dentro do movimento. O 17 está abaixo dos 50%. O 16, né? O 17 acaba rompendo um pouco aqui os 50%. O 18 confirma a indecisão. Teria uma entrada aqui no 19 até os 50% do dia.
foi até mais ou menos aonde ele foi. Mas aqui sim, é uma rejeição de fundo mais bonitinha. E quando que confirma isso aqui? Quando ele rompe os 50% aqui. Ah, Márcia, eu quis entrar aqui porque o stop estava curto. Tá bom, é um risco que você quer pagar. Mas não foi essa que a gente entrou com a Laila aquela vez. Depois vamos ver se eu acho ela aqui depois. Vamos continuar. Então a gente não sai do lugar, meninas. De nada. Onde nós estamos mesmo aqui, né? Beleza. E por que eu gosto do gráfico? Ó, vamos imaginar, porque vocês ficam zoando de mim, do candle gordinho e do candle esticadinho. Nesse candle gordinho aqui, fica muito mais difícil de vocês identificarem uma falha de pullback aqui. Para mim, está muito mais uma acumulação aqui nesse range do que uma falha de pullback. Concordam comigo? Sim. Concordam comigo? Sim, sim. E se eu faço assim, ó? Melhora? Muito. Bastante. Por isso que eu não gosto de candle Dá outra gordinho, gente. visão, Candle né, do gordinho, a gráfico. gente não enxerga o gráfico direito, não tem jeito. Beleza, o candle 13 rompeu tudo para baixo, rompeu a mínima, rompeu o ajuste. Ótimo, 14. Continuou o movimento de baixa, deu alvo nos 50% do dia anterior. O que a gente faz aqui? Nada, não tem nada para fazer. 15, volta que nem um louco para cima, né? Loucura total esse dia. Tem uma FIBO aqui desse movimento, 15. Deu alvo nos 50% aqui, desse movimento de queda, e possivelmente nos 50% do dia. Uma coisa muito importante, que algumas de vocês às vezes estão esquecendo, que eu acho que foi o caso da Lu e da Sami, que entraram nesse padrão aqui. Nunca se esqueçam dos 50% do dia. Às vezes a gente fica olhando muito os 50% dos micromovimentos e a gente acaba esquecendo dos 50% do dia. O 50% do dia é o 50% mais importante. Então, nunca se esqueçam dele. Nesse caso aqui, o 15, ele deu alvo no 50%. O 16 negou esse movimento aqui. O 17 testou para cima e veio. Qual que é o primeiro alvo aqui desse suposto padrão aqui? Seria a mínima do 16. Esse padrão aqui não pagou. Por que será que ele não pagou? Alguém sabe me dizer? Fabiola, nos 50% qual foi do o dia. gatilho? Qual foi o gatilho que segurou o candle, Fabiola? 50% do dia. Aprendi essa na torrada, Márcia. Meu Deus, hein? Entenderam? O que isso você tem um olhar, gente, isso aqui é muito legal, porque isso é um olhar muito massa do negócio. Vamos lá. Ó, esse aqui deu alvo, esse negou, esse aqui testou, aonde você vai sair? Caso você entre no 50%, não tem dúvida nenhuma disso. É aqui, eu nem entraria aqui, porque tá feio. O que eu falei para a Lu, ela falou, Márcia, mas o que é um padrão feio? Isso. Olha que desenho mais feio. Tá feio isso aqui, feio de desenho mesmo. E isso aqui é um padrão bonitinho. Isso é um padrão bonitinho. Certo? Isso é um padrão feio. Vocês conseguem identificar essa diferença? Respondam. Eu não estou vendo o chat, nem vendo nada. Então falem. Sim. Consegue identificar um padrão bonito de um padrão feio? Não. Sim. Não? Sim. Isso é um padrão bonito. Isso é um padrão feio. O primeiro padrão, o segundo candle, ele fechou bem mais abaixo, ele ficou bem mais bonitinho aqui. E do segundo padrão, ele fechou mais acima. Não, o que fechou Não, ele até que o segundo tá ok, mas ele veio de um fundo aqui numa região esquisita. Passou da linha dos 50%, não rompeu o topo, mas passou da linha. Tem aí a linha acaba. Concordam comigo? Vamos lá. Tudo suporte ou resistência. A linha dos 50% até então aqui era uma resistência. O 15 passou para cima dela. Então, o que antes era uma resistência vira um suporte. Esse suporte segurou 16, segurou 17, 18, 19, 20, 21, 22, segurou um monte de candles. Então, assim, o alvo disso aqui, primeiro, é um padrão feio, gente. É difícil de se enxergar, não é aquele padrão bonitinho. E aí, você concorda comigo que também tem um padrão no 16, 17, 18? Porque o 16 deu alvo no 50%, o 17 negou, o 18 testou e foi. Então, ficou confuso demais. É um negócio estranho, feio. Não é um padrão bonitinho. Esse é o ponto. Não é um padrão bonito. Não é um padrão que a Márcia entraria de jeito nenhum, porque é um padrão mal desenhado, um padrão que ele dá tanto para venda quanto para compra. Isso não é uma entrada interessante.
É um padrão feio. E é isso que o estudo do gráfico parado vai mostrar para vocês. Vocês vão enxergar isso aqui como um padrão. Vocês vão enxergar que isso aqui não pagou. E essa imagem disso aqui vai entrar na cabecinha de vocês. Quando acontecer isso aqui de novo no mercado ao vivo, vocês vão lembrar de que eu já vi isso em algum lugar. Você não vai clicar nessa operação. Por quê? Porque você já viu isso e você já viu que não funciona. Certo? Márcia, também tem um detalhe que o 15 ele rompeu a mínima do 1, que é um ponto de parada relevante. O 16 ele também foi testar a mínima do 1 e encolheu todo. Então, realmente, isso daí ficou muito feio, estava mostrando uma força compradora. Estava feio, exatamente, estava feio. Isso que vocês precisam ter essa maturidade. Vocês não vão entrar nesse tipo de operação, ele está feio. Calma, respira. Acabou de pegar uma falha de pullback, respira. Vocês estão tranquilos, em paz, calma. Não precisa pegar esse tipo de operação. Ah, Márcia, é um padrão? É um padrão. Eu entraria? Não. Por quê? Porque tá feio, tá ruim, acabou de vir do fundo com candle 15 gigante. Olha a contradição disso aqui. Algum dos dois está mentindo. O 13 caiu com uma força gigantesca. O 15 volta com uma força gigantesca também. Está contraditório isso aqui. Então, quando acontece isso aqui, evitem de querer fazer qualquer coisa, porque pode ser que dê ruim. Você não sabe se ele vai para cima ou vai para baixo. Aqui ele está na região dos 50% do dia ainda. Então, na região dos 50% do dia, quando você vai fazer alguma coisa? Quando ele romper essa região. Ele aqui está na região dos 50%, então não tem nada para fazer aqui. Nada. Aí a gente continua observando, beleza. Aí vem o candle 18, rompe o candle anterior, rompe os 50% do dia, rompe o prior coach. Qual que é a obrigação do 19, nesse caso aqui? E pro topo. Continuar, né? Fabiola do céu, o que aconteceu aqui, Fabiola? Gente, eu preciso mostrar para vocês a falha de rompimento. Fabiola, narra a operação para mim. A famosa, não. Foi mais ou menos esse desenho que você me perguntou se tinha uma falha de pullback. Vamos lá, a obrigação do 19 era continuar o movimento de alta, porque o 18 rompeu 50%, rompeu o candle anterior, rompeu o prior coach, certo? Certo. O candle 19 volta para baixo do movimento, nega totalmente o candle 18 e para no 50%. Aqui, a gente tem o quê? Uma falha de rompimento, segundo a Fabiola, segundo o marido da Gabi. Porque ele tinha que ter ido para cima, ele veio para baixo. Então, ele não cumpriu a obrigação dele e parou no 50%. Então, a gente nota o quê aqui? Que o 50% está muito forte. Aí, aqui, a gente tem um novo micromovimento. Ó. Concordam comigo? Sim. Aqui, a gente tem um... Então, aqui... A gente tem um padrão de novo, ó. O 20 deu alvo, o 21 negou e o 22 testou e veio. Aqui é um padrão mais bonitinho. Porém, tá meio estranho o lugar que ele tá, porque ele tá no meio dos 50% do dia. Ó, vou mudar a fibra de novo para vocês verem. Ele tá exatamente no meio dos 50% do dia. Não precisa operar quando ele está na região dos 50%, a gente espera ele sair dali. Porém, aqui tem um padrão no micro. No micro, abaixando a fibra de novo, para vocês entenderem, a gente tem um padrão aqui. Não, mas aí ele ficou, inclusive. o primeiro alvo aí, que é na mínima. Já tinha dado alvo, exatamente. Sim, já tinha. Mas aí, por mais que ele tenha dado alvo aqui, a obrigação do 22 era ir para baixo. Pelo padrão. Mas é um padrão feio, não é aquele padrão, é melhor que esse. Mas ainda não é bonitinho igual esse. É um padrão que eu entraria? Não. Por quê? Porque ele está na região dos 50%. Então, o que o gráfico parado vai mostrando para vocês? Essas particularidades. Você fala, então tá, então se tiver um padrão na região dos 50% do dia, é melhor eu não pegar, porque esse trem é meio esquisito. É isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Aí a gente continua. Beleza, aí ele caiu, pagou aqui, o padrão continuou segurando no 50%. A linha dos 50% do dia está aqui. Beleza, o 23 cumpriu a obrigação, né, do padrão, deu alvo. O 24 fez o quê? Voltou para cima. Mas ele ainda está na região dos 50%. O que o 25 faz? O 25 é enganador, hein?
Ó, até então, o preço estava trabalhando aqui, ó, um vai, outro vai, esse aqui veio, parou no 50%, aí vem o 25%, com força para baixo, rompe aqui os 50% do dia. E dá alvo aonde? Dá alvo no ajuste. O ajuste é importante? É muito importante. Eu olhando aqui, se não tivesse os candles para cima, eu ia imaginar, por esse contexto, por ele não ter conseguido voltar para o topo, que esse gráfico vinha para baixo, pelo contexto de mercado. Mas eu ia entrar aqui, lógico que não, ele deu alvo no ajuste. Eu ia entrar quando? Se ele rompesse o ajuste. Aí o 26 vem e volta tudo para dentro de novo, volta para dentro da acumulação e para dentro dos 50%. Olha ela aí. Gente, o negócio não abre. Aí aqui, eu ia pegar? Não ia, porque não rompeu o ajuste. Fala, Lailinha. Acho que ela nem entrou, né? Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Que bom. Não é que a gente subiu, Naira? Que não cai, sobe, né? Nem vou falar nada, não. A Márcia sabe. Quer subir daí, Lazara? Vou comprar você. Então, aqui, continuando, 25 deu alvo no ajuste. A gente vai vender? Lógico que não, gente. A gente vai esperar romper se for para vender. Eu, Márcia, se não tivesse esses candles para cá, eu ia imaginar que ele viria para baixo. Mas eu ia vender? Não ia. O 26 vai e volta para dentro da acumulação de novo, gente. Então, aqui está a cara da maldade total. Aí o 27 vai e rompe tudo para cima de novo. Não rompe aqui esse topo. Tem alguma coisa para fazer aqui? Não tem. Eu não entraria mais aqui. Eu nem teria coragem, porque ele está trolando em cima e embaixo. É bem claro. Vocês conseguem ver esse contexto? Que ele está dando alvo aqui e está dando alvo aqui? Que ele está num caixote aqui, passando aqui para cá. Se você quer fazer alguma coisa, você tem que ter muito sangue frio e vender aqui e comprar aqui. É isso que você tem que fazer se você quiser operar aqui. Eu não opero de jeito nenhum nesse mercado do jeito que está aqui. Ô, Márcia, esse padrão é feio? O 25, o 26 e o 27? O que você acha? Eu pegaria. Eu pegaria. Mesmo ele tendo rompido 50%? Mas ele não rompeu, não é melhor? É garantia que ele vai na máxima do micro. Não, o 25 rompeu 50. Aí o 26 fechou para cima aqui. Isso. Eu não pegaria de jeito nenhum, porque para mim ele vinha para baixo, tá? Eu só estava corrigindo para continuar caindo. Eu não ia ter coragem de pegar uma compra aqui. Mas é um padrão. Tá. É um padrão aqui. O alvo desse padrão é aqui, tá? E o 16, 17 e 18 também é feio? É feio, muito feio, horroroso. Esse aqui de jeito nenhum, você apaga da sua mente. Aliás, você guarda da sua mente para você não entrar nele nunca mais. Não, o que eu entrei é feio, é o 15, 16, 17. E o 16, 17 e 18? Também é feio. 17 já deu alvo aqui para cima, ó, passou o pavio para cá, não dá. É muito tá vendo? Feio. Eu tô vendo o padrão bonito onde ele é feio, tá vendo o problema? Não, é que você ama padrão, calma. Olha para um padrão bonitinho, igual esse aqui, Lu. Olha que padrão mais bonitinho, esse aqui é um padrão lindo. Combinado. Beleza. Aproveitando a oportunidade, estamos aqui em aula ao vivo. Nós estamos aí nos últimos dias para você aproveitar o nosso. Olha a Laila fazendo propaganda. Achei que tava. Beleza, aí aqui. Laila, manda o link, por favor. Aí aqui, a gente nota uma rejeição desse topinho aqui, mas não tem rejeição de nada aqui, porque o mercado está indo para cima e para baixo, não tem nem análise aqui, gente. Negócio ruim. Aqui embaixo, Lu, você vê alguma coisa aqui embaixo? Porque a Lu é dona de ver padrão em todos os lugares possíveis e imaginários. Aqui tem um micromovimento, ó.
Também não deu alvo, não tem padrão aqui. Então é isso, parei, aqui acabou meu dia, não analiso nada mais daqui para frente, é isso. Isso é uma análise de um gráfico parado. Então o que a gente tira de proveito dessa análise? É que aqui, o que eu fiz quando eu estudei, gente, eu não fiz igual eu estou fazendo agora. Eu só procurava padrão. Eu procurava padrão, em especial na região dos 50%. Então por que eu traçava tanto? Por que eu gosto tanto de fibra, né? E meu olho é bem clínico para fibra, de tanta fibra que eu tracei na vida. Então eu traçava fibra aqui de todos os movimentos caçando padrão. Aqui ficou esquisito e tal. Não, eu fazia isso. Aí, depois que eu fui fazer a análise do topo, eu fiz todo separado. Eu fiz as análises separadas, eu não fiz todas juntas. Por quê? Porque é mais efetivo para mim. Se para você consegue juntar todas as coisas numa só, beleza, faz igual a gente fez hoje. Aí, o que eu fazia? Eu ia lá para outro dia. Para o dia 26. Mesma coisa, a gente faz exatamente a mesma coisa. Abriu aqui sem gap, subiu, desceu, você tem uma firma. Aqui. O 2 acabou rompendo aqui um pouquinho, 50%, mas bem pouco, né? Então, poderia ser só uma correção, não tem nada para fazer. O 3 negou aqui o movimento, o 4 foi, Lu, isso aqui é um padrão? Ah, é lindo o padrão, mas aí deu alvo no 50. Eu não poderia entrar, mas eu entraria. É para ser sincera, não é, Márcia? É, para ser sincera. Então é feio, mas eu entraria. Tem o 50% do dia anterior aqui, que ele acabou rompendo também, o candle 3. O candle 4 testa e vai para cima. É um padrão, eu anotava esse padrão. Continuava a análise. Bom, o preço foi para cima, não rompeu a máxima do 1. Então aqui ele não tem obrigação de ir para cima, porque ele não rompeu. O candle 6 faz o quê? Corrige o preço. Aonde? No 50%. Impressionante, né? Os 50%. Então, ó, 6, 7, 8, 9, o que a gente nota aqui? Que o 50% está com muita força. Se ele não rompe os 50%, ele vai para cima. E aqui? Tem algum padrão aqui, Lu? Olha, não porque é gatilho, mas eu também entraria. Lu, larga de ser cracuda, mulher de Deus. Não tem padrão aqui, gente. Qual que foi o candle que deu alvo? O 6, o 7, o 8, o 9? Qual dos... Eu vou te falar... Acumulação aí. Exatamente, isso aqui não tem padrão, isso aqui não deu alvo no 50, mas qual deles que Os 3. O 6 deu alvo, o 7 negou, você entrar no 8, você ia ter levado stop aqui no 9. Então, é verdade. Aqui. Por isso que tá me estopando e depois faz um movimento, Márcia. Pois é. Não tem, porque aí o que acontece? Vamos imaginar, Lu, você entrou aqui, você entrou... bingo, Lailinha, bingo. Você entrou aqui, vai no 8, vamos imaginar. Ele, né, testou aqui para baixo e veio para cima, não foi. Meu, eu já saía fora aqui, começou a vir para baixo aqui, negócio esquisitou. Não tem muito o que fazer. E aqui, se você olhar, ó, olha o que aconteceu. Essa é a Mofib. Aonde que o candle 7 deu alvo? No 50. No 50%. Entendi. Entendeu? Achei o erro. Beleza, aí vem o 10. Vem o 10 e continua aqui na região dos 50. Ele não rompe a máxima do 7. Então tem entrada aqui? Não tem. Ele não rompeu o 50 nem a máxima do 7. Aí vem o 12. O 12 rompe o 10, rompe o 50. No 12 tem entrada, porém ele já deu alvo aqui em cima. Concordam comigo? O 12 não, o 11, né? O 11 deu alvo aqui em cima. Então eu vou entrar aqui de jeito nenhum? Não vou entrar, não. Não entra aqui nessa operação. Ah, mas o 12 foi ótimo para ele. Vai com Deus, meu filho. O 12 rompeu tudo aqui para trás, ó. Rompeu os máximas, né? Rompeu máximas aqui para trás, beleza. A obrigação do 13 era fazer o quê? Continuar o movimento de alta, certo? Aí o bonito vem e volta tudo para baixo. Outra falha de rompimento. Outra falha de rompimento. Essa falha de rompimento aí, ó, vai dar um bom estudo. Pegou. Aí o 13 vem, olha onde o 13 parou, no gatilho, algum gatilho aqui, né? Deve ser nesse aqui, ó, certeza. Ô, Márcia, 50%. Não, esse aqui, ó, certeza que é nesse. Não, parou uns 50%, Márcia. Virgínia, obrigada, Virgínia. Achei que era no gatilho. Pois é, aí o preço para incrivelmente aonde? No 50%. 14 nega. E aqui, Lu?
Falar a verdade? Ou é mentira? Não, verdade. Eu pegava. Deu alvo no 50, mas eu pegava. Não deu alvo, não. 14? Ah, não, na Esse outra padrão é o FIBO. mais lindo de todos. Esse padrão é Não, o a mais outra, lindo de todos. a outra FIBO que tava. Ah, não, ele não rompeu os 50, na verdade, né? Mas eu entraria também. Não. Ele deu alvo. 13 deu alvo, 14 negou, 15 testa e vai. Esse é o padrão mais bonito que tem, porque você tem um alvo aqui no 50% e um alvo lá no topo do dia. E Esse é o quando o preço padrão de corrige livro, né? Esse é o padrão de livro, esse padrão é lindo de cinema, esse padrão dá para pegar. Então, esse desenho aqui, vocês guardam ainda mais que ele foi aonde? No 50% do dia. O Ô, 50% do dia é o 50% mais importante, não esqueçam disso. Márcia, mas o Fala, 14 Lu. não ter rompido aí o 38,2 não tem problema? Não tem problema. Tá. Não tem problema, porque ele está negando os 50%. Então, ele não tem que romper ali, ele só negou. Ele negou os 50%, então a obrigação é continuar subindo, até os 50% do micro movimento ali. Rompeu, vai para o topo. E aqui, gente, aqui tem... Deixa eu liberar quem está entrando, peraí. Aqui fica bonita a nossa conversa, né? Depois do meu estudo com o Cassius Andrei. O que a gente vê aqui? Então tá, o preço corrigiu no 50%. Geralmente, quando ele corrige no 50%, é muito bonito. Porque ele tem muita força para romper o topo, certo? Porque ele veio até os 50% do dia. Então, ele veio até os 50% do dia, corrigiu. Opa, peraí, deixa eu pegar aqui. Então, ó, ele veio até o topo, corrigiu, confirmou o pullback, e o 17 confirma o que pra gente? Olha, O que formou aqui? o M. Esse é outro desenho perfeito de falha de pullback. Ah, Márcia, mas renovou o topo, não importa. Isso aqui não é mais obrigação do pullback. A obrigação do pullback é romper o topo. Se ele renova, ele ainda assim nega o topo. Ele nega o topo com um pavio muito grande, vendedor. Então, aqui, ó, a gente tem a FIBO do pullback. Então, ó, aqui é legal, ó, o próprio candle 17 confirma que é um pullback. Na verdade, o 16 já tinha confirmado que é um pullback. E o 17 confirma a falha de pullback. A entrada foi no 18. Alvo dessa operação, 50 e mínima do dia. Paramos antes porque tem um ajuste no meio do caminho. Essa é outra falha de pullback linda. Certo? Continuando a falha de pullback. O 19, bonito, não quis subir, porque é a abertura dos papéis americanos. Mas o que o 19 fez? Ele passou para cima dos 50%? Não, então ele está só corrigindo para continuar caindo. Bem simples assim. Parou aqui no 50% para continuar caindo. Onde a gente vai sair? Aqui no ajuste. Aí, beleza, deu alvo no ajuste. O 22 nega o movimento aqui do 21 e continua subindo. Então, a gente tem aqui um outro movimento aqui. Então, ó, o 22 veio até os 50%, então até o 22 a gente pode pensar que ele está fazendo só uma correção para continuar caindo. O 23 rompe o 22, rompe os 50%. Então, a obrigação dos próximos é ir para cima, certo? Máxima, mínima e 50%. Então, rompendo aqui, o alvo é aonde? A máxima aqui. A máxima desse movimento. Que foi o quê? Que o 27 fez. Foi até o topo de novo. Chegou no topo. Lu, o que aconteceu no topo, Lu? Ai, que padrão lindo. Foi lindo esse. Ô, Márcia, eu já peguei meu erro, eu tô pegando todos os padrões errados. O que é feio eu pego, o que é bonito eu deixo passar. Ô, Lu, arruma zóia então, né? Me ajuda. Tem conserto? Tem, lógico, tem conserto. Agora você aprendeu o que é bonito e feio? Aprendi, ao contrário. Tudo que eu falar é bonito, eu não entro. Aqui, o 27 deu alvo, 28 negou, 29 testa, o primeiro alvo é aqui, no 50, o último alvo é aqui.
mais ou menos aqui. Certo? Esse é um padrão bonito. Eu não gosto dele, mas a Lu adora. É um padrão bonito. Eu não gosto de padrão nas extremidades. Esse aqui pagou bem bonito. Beleza? E assim seguimos, gente. Assim a gente faz todos os dias que vocês puderem possível. Nesse dia aqui já começou zicado, né? Então o mercado já começou a ficar lateralizado, nem tem FIBO aqui, porque é muito curto o range aqui. Tem nada para fazer. Então o que a gente faz aqui? Nada. Então a gente vê, ó, tem o candle 1, o candle 4, não rompe o 1 aqui, dá alvo no percote de mínima. Então se ele não vem para baixo, ele vai para cima, é mais ou menos assim. A Laila possivelmente compraria aqui, eu acho. Mas, pelo nosso operacional, a gente não compra. Onde a gente compra? O 8 rompeu a mínima do 1. Mas ele deu alvo nesse percote aqui para a esquerda. O 9 nega, o 10 fica ali no meio do caminho, né? Aí o 11 aqui, ó, rompe o percote para a esquerda, rompe tudo. Teria uma entrada no 12 de rompimento. O stop dessa entrada aqui estaria onde? A mínima do 4. Beleza, rompeu aqui no 12, alvo aqui no 50%. Tá bom, beleza, aí a gente vai olhando. Aí você tem uma FIBO aqui. E agora, Lu? Márcia, você passou um monte de padrão aí que eu tinha pego. Como? Pelo amor de Deus, aonde você tinha pego padrão aqui? Não tinha padrão, pelo amor de Deus. O 9, o 10 e o 11 você não considera um padrão? 10 e 11. Deu alvo aonde o 9? No prior coach. É que ele já deu alvo na máxima, né? Mas eu costumo pegar ele, paga bonitinho. É que, na verdade, esse prior coach aqui de fechamento, ele não existe aqui. Eu já excluo ele do gráfico. Então, para mim, ele não tem. Ele daria alvo aqui se fosse no ajuste, mas tá meio longe ali do ajuste, né? 9, 10. E o 10, olha que o 10 negou já dando um alvo no topo, Lu. Você pegaria uma compra aqui no 11? Não faz isso, por favor. Não faz isso. Parado, então, mas aqui eu vi que negou. Não, mas ele, olha só, o 8 rompeu, beleza, ele rompeu. O 9 negou. O 10, ele já deu alvo no topo de novo e não rompeu. Para mim, era muito mais probabilidade aqui de vir para baixo do que para cima. Como que você Márcia, então, mas sabe o que eu tô vendo? O gráfico parado, eu ia começar a achar que esse padrão é bonito, porque olha como ele pagou legal. Eu tenho medo de criar esse viés. Então, para tudo, Lu, calma, respira. A gente está olhando análise do gráfico parado, mas sem olhar para frente. Você está analisando essa operação aqui. Então, tá bom, o que você vai fazer? Você vai olhar aqui, tá bom, 9, então, deu alvo, 10, negou. Não, mas peraí, quando o 10 negou, ele já deu alvo no topo. Então, não tem entrada aqui de jeito nenhum. Então, é isso que você vai olhar. Então, é isso que serve o gráfico parado. Bom, então tá bom, se ele já deu alvo no topo. Mas foi, não interessa que foi. Não tem padrão. Não tem padrão, porque ele já deu alvo no topo. E uma coisa também que às vezes pode ajudar a Lu, eu também pego mais, só padrão 3 candles. Escolhe um padrão. Por exemplo, eu só pego no 50, eu não pego em máximo, mínimo, pre-coach, nada, só no 50. Se especializa só numa extremidade, acho que fica mais fácil, né? Verdade. Pode ser, mas a Lu gosta dos padrões todos os lugares possíveis e imaginários. Até os feios. Até os feios. Não pega esse tipo de operação. Isso aqui é muito arriscado. Tá feio. Tá um padrão bonito ou tá um padrão feio? Não, tá feio. Eu tô brincando. É porque eu... Esquece que o gráfico subiu, tá? Esquece isso. Você tem que analisar a operação. Tá feio demais. Muito feio. Não tem. Não, é que eu tô brincando, mas eu acho assim, eu não pegaria, porque vem no gráfico parado, a gente viu o que foi, você fala, um padrão lindo, eu pegaria, mas realmente, na hora que tá andando ali, tá no topo, eu não pegaria, não. Tô brincando. E aqui? E aqui? Aí, deixa eu pensar, peraí. Pegaria porque o que rompeu foi o candle 12, né? Aí o 13 não é mais de rompimento, aí eu pegaria. Aí o 13 deu alvo aqui no 50%, 14 negou, o 15 testou, você passou um calor aqui, ele até pagou, mas passou um calor. Mas aqui não, ele pagou no... repetindo, É que eu pego pouco ponto, né, Márcia? Então ali o 14 teria me pago e eu já teria pegado e subido. Não, mas você entrou no 15, que padrão é esse que você viu? Não, eu entraria no 14.
Ah, você viu um padrão no 12, 13, 14. Não, horroroso esse padrão no 12, 13, 14, Lu. Nossa, Márcia, achei lindo. Mas teria pago, tá vendo, Márcia? Ó, Lu, presta atenção, você precisa olhar o contexto do negócio. Você não vai entrar em padrão em qualquer canto. O mercado, ele acumulou um pouquinho embaixo e subiu. Deu alvo no 50% do dia anterior, certo? Certo. Ele nem deu alvo certinho, ele poderia muito bem. A obrigação do 13 era continuar subindo. O 13 nega, mas o 13 nega já dando alvo no 50%. Como que você pega o padrão? Vendo que a tendência do mercado está muito altista. Sabe uma coisa que você pode fazer que vai te ajudar? Pega padrão só a favor da tendência, Lu. Aqui a tendência do mercado não está de alta. Você não vai pegar padrão para venda, você só vai pegar padrão para compra. Tá. É muito mais assertivo. Porque, ó, o 13, você vê aqui, bem, não deu um alvo ali bonitinho, né? Tá meio longe do alvo. Mas o 14 nega. Tudo bem que o 14 pode ter pago, mas é muito arriscado isso aqui. Ele poderia não ter feito isso. É muito melhor você pegar no 13, 14 e 15, que também tá feio, mas tá menos feio que o 12, 13 e 14. Ô, gente, essa Márcia é braba, não é? Eu sou um doce de pessoa. Vocês não sabem que eu sofro. Aí que mulher brava, viu, Lu? Só a favor da tendência. Márcia, ela é boazinha. Eu entraria mais se fosse o 14, o 15 e o 16, porque para mim esse 13 ele está um pouquinho afastado do 50. Eu sei que ele está na região, mas onde a sua FIBO estava, anterior, eu achava mais confortável pegar, depois dessa negação, o 14, que ele segurou nos 50, o 15, que tá feio, mas não... Eu pegaria mais assim, eu acho que o 13 ele ficou um pouco afastado do 50. Você pega 14, 15, 16, é isso? É, mas mesmo assim tá muito feio, porque tá feio, não feio. rompeu... 13, 14, 15 tá até o mais bonitinho, mas o 14, 15, 16 tá feio. Tá horrível esse padrão mesmo. Tá feio. Então, vai pegar, gente, não pega, espera o próximo. Isso a gente saber o que tá fazendo, isso é operar bem, você saber o que você tá fazendo. Mas, Lu, então eu já matei a charada sua, você só vai pegar padrão a favor da tendência. Você não vai pegar padrão contra a tendência. Combinado. Aqui, ó, aqui tem uma FIBO meio esquisitinha, mas até dá pra gente considerar aqui um topo, aqui um fundo e aqui subindo. Aqui, ó, aqui não daria pra você pegar de jeito nenhum. Concorda? Concordo. Nem o 15, o 16 e o 17. Não. Então, mas aí qual que deu alvo? 15 deu alvo, 14... O 15 deu alvo, 13, 14, o 15... O 15 deu alvo também. Aí o pior é que se colocar uma FIBO no 14, o 14 deu alvo e o 15 rejeitou para venda. Verdade, olha, esse micro movimento aqui, o 14 deu alvo, o 15 negócio. Olha o tanto que o negócio, quando não tá bom, o negócio fica numa bagunça. Esquece esse tipo de entrada, gente. Isso aqui, ó, é caçar pelo em ovo. Não façam isso. Isso aqui é complexo demais. A cabeça começa a dar nó. No final das contas, você nem sabe por que você tá olhando mais. Ô, Márcia, a aula foi maravilhosa. Descobri todos os meus problemas. Que bom, até que enfim, hein? Ufa. Então não fica caçando padrão feio, Luiz. Padrão aqui tá horroroso. Não tem entrada aqui nesse padrão feio. A entrada seria onde? Vamos voltar a FIBO para cá. Tirei ela, não tem que voltar para cá. Beleza. Então aqui está abaixo, né, dos 50% aqui desse movimento. O que a gente faz aqui? Nada. Onde teria entrada aqui? Só no 17. O 17 rompe tudo e renova o topo ali. Dá alvo nesse 50%. O 18 não rompe o 17. Dá alvo também no 50%. Tem entrada aqui? Não, não tem entrada aqui em lugar nenhum. Não tem o que fazer, a não ser pelo 1 minuto. Mas a gente não está olhando o minuto, a gente está olhando o 5. Aí o 19 rompe tudo para a esquerda. Aí o 19 fica bonitinho. Esse 20 aqui, se a gente olhar ele no 1 minuto, a gente vai ver o quê? Que ele fez um pullback para continuar o movimento de alta. Então, possivelmente, eu entraria aqui se eu fosse entrar nessa operação. Porém, o stop disso aqui está na mínima aqui do 15. E o alvo?
Seria lá no prayer quote de máxima. Até que daria 1 para 1 aqui. Mas é aquela coisa, né? Rompimento é rompimento. E o Márcio dificilmente pega, a não ser quando confirma num minuto. Ô, Marta, eu tenho O operado mercado muito já tinha no... dado 1.400 pontos, eu não pegaria essa operação. De jeito nenhum. Pode falar, Mi. É a Né. Ô, Néia, desculpa. Imagina. Não, pode ser que a minha também tinha levantado a mão e eu não vi. Não, foi pela voz mesmo, meu ouvido que tá ruim, então. Então Pode tá falar. bom. Eu falei meio baixo também. Eu tô operando muito o rompimento. Eu espero romper a FIBO, acima da FIBO. Entendeu? Eu espero. Cuidado, porque o problema das operações de rompimento é que o stop é caro. Esse é o problema das operações de rompimento. E 80% dos rompimentos são falsos. Então a gente só tem que tomar cuidado com isso. Mas tem gente que só gosta de operar rompimento. Mas, por exemplo, aqui, esse rompimento aqui, o stop está aqui na mínima do 16. Dá quantos pontos isso aqui? 800 pontos de stop. 800 pontos de stop para 800 pontos de alvo. Tá 1 para 1, mas você aguenta 800 pontos de stop? Não, não. O máximo é 500 ou 600 pontos. Essa operação aqui não daria para você entrar. Ô, Márcio, não É mais ou seria menos falha isso. de pullback aí no 14, 13, 14, 15? Aí você pegaria no 17? Cadê o M? Ah, não tô vendo letra, não. Então tenta enxergar o M. É Elvira? Quem tá falando? Consuelo. Consuelo, desculpa. Eu tô quase reconhecendo a voz de vocês, hein? Aonde tem um M aqui, Consuelo? Vamos lá, ó. Ah, mas eu não sabia que tinha que ter M falha de pullback, não. Tem que ter M, eu falei já nas duas que a gente pegou, ó. O mercado está subindo. Ah, tá. Ele desceu. Ele subiu. Não tem falha de pullback aqui em lugar nenhum. Tem um pullback, mas o pullback continuou o movimento de alta. Não tem falha aqui. Teria falha se o 17 viesse para baixo. Aí teria uma falha de pullback, mas ele foi para cima. Então não tem falha de pullback. Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza, o mercado foi, beleza, mais um dia. E assim seguimos. Ó, aqui o mercado só caiu. O que a gente faz até então aqui? Nada, não tem o que fazer, gente. A gente faz só aqui. Quando ele corrige. Nem precisa traçar fibra, porque o 50 tá lá em cima de tudo. Então, ó, a gente olha. O mercado fez um pullback aqui, em cima do prayer quote de mínima. Corrigiu, cumpriu a obrigação do pullback, rompeu ali as mínimas para a esquerda e fez um padrão aqui, Lu. Você pegaria esse padrão? Opa! Não pegaria, porque você não pega padrão contra tendência. Ah, mas a Márcia não ia estar vendo eu pegar. Brincadeira, eu não vou pegar mais não, Márcia, eu prometo. Não há nada para você não, hein? Mas aqui sim, tem um padrão. Esse padrão aqui é lindo, esse padrão aqui é bem bonitinho. Então, esse aí é mais ele meio que rejeitou, né? Mais como uma rejeição, Márcia? É como uma rejeição, exatamente. Mas ele poderia só fazer um pullback aqui para continuar caindo, tá? Então a gente tem um micromovimento aqui. Esse micromovimento. Quando ele nega, ó, quando o 15 nega, ele já nega dando alvo no 50%. Então daqui ele poderia continuar caindo. Teria que pegar no 18, né? Não. Teria que pegar no 18 depois que ele rompeu. Exatamente. Tá. Aí aqui no 18 ele confirma uma rejeição de fundo. Foi aquela que a gente tinha visto, aliás. Né? Aqui no 18 ele confirma, né? Entraria no 19 para sair no 50%. Isso. Beleza. Aí a gente olha aqui um outro movimento. Olha só, não é que ele corrige no 50%, gente? Aí o 20 veio e corrigiu no 50%. E aquilo? Aí eu pegaria. Na verdade, Márcia, põe na fibra do dia para mim te mostrar uma coisa. Vamos ver se vai Maiara, você tá aí?
Aí, ó, Márcio, o 19, o 20 e o 21 eu teria pego, mas eu teria me estrepado. Não, não teria, porque ele não teria pego o meu stop lá na máxima do 19. Teria passado um calor. Que Mas calor. como que você pegaria, ó, 19 deu alvo, 20 negou, certo? Entraria no 21. Vamos baixar a FIBO, Vou verdade. traçar uma FIBO aqui para você ver. Eu não vi a outra FIBO. E agora, você pegaria? Não entraria porque deu alvo, verdade. Verdade. Aí o 20 deu alvo, o 21 negou e o 22 foi. Porém, quando o 20 não nega, ele também já deu alvo no 50% do micro. Aí aqui ele fez um pullback para continuar o movimento de alta. Ele não cumpriu a obrigação do pullback e veio para baixo. Aí ele veio para baixo o 24 até aqui, mas ele não conseguiu romper os 50%. Então, o que a gente nota aqui? Que algum gatilho aí para a esquerda que a Fabiola gosta, segurou o preço. Mas, na verdade, quem segurou o preço foi os 50%. Olha como o 50% é importante. Ele segurou todo esse preço aqui, ó. Então, o 24 deu alvo, o 25 negou e o 26 foi. Você pegaria isso aqui, Lu? Pegaria todos esses aí. Gente, mas tá feio demais. Não olha que padrão mais feio, Jesus. Ô, Márcia, você descobriu meu problema, Márcia. Eu tô te falando. Gente, não, Lu, isso não é padrão, tá feio demais. Mas nos desenhos que você me manda perguntando se é padrão, não tem uns feios assim, não. Será que é porque eu não tô com a FIBO? E aí eu tô achando tudo bonito? Pode ser isso, Márcia. Eu não sou tão doida assim, não. Aí, beleza, ele tá ali, né, na região dos 50% que segurou o preço. Ele rompe tudo aqui para cima e dá alvo aonde? No ajuste. Aí a gente tem um micro movimento aqui de novo. 31 corrige no 50%, 32 rompe. Tem uma operação aqui, não pagou. Quer dizer, até pagou, né? O stop estava ali em cima, pagou depois, mas num calor muito grande. Beleza, é isso. Meninas, alguma dúvida? Maiara, você está aqui ainda? Oi, Márcia, tô sim. Que tava dando comida pro neném. Não, é que você me perguntou do candle lá de manipulação aonde foi? Cadê? Hoje. Foi a cadê? Hoje, tá aqui. Tá aqui. Eu entrei no candle 3. Por exemplo, eu vi a negação do 2, do 50%, eu entrei aqui no 3, certo? Eu entrei quando ele ultrapassou aqui o 2, botei aqui a minha ordem e me levou. Aí fiquei um pouco positiva, aí quando ele veio aqui fez esse 4 aqui, aí eu saí da operação, chateada, né? Eu tomei um stop, e quando foi um 5, porque como esse 5 já fechou, ele não rompeu o 4, quando ele fechou o 5, eu já vi que ele ia subir novamente e a minha ordem estava bem aqui, ó, o meu gain. Mais ou menos aqui, com 100 pontos. Mas, Maiara do céu, como que você me compra no 3 se ele nem rompe a máxima de nada? Não, pois é, eu comprei, na verdade eu comprei aqui, ó, nesse aqui do 2, aqui, ó, quando ele foi, ele só me levou, coloquei minha ordem aqui, ele fechou o 2 e eu coloquei, entendeu? Não. Ele seguindo, quando ele começou a se formar o 3, eu coloquei a minha ordem já bem aqui em cima do 2, aqui no 2, foi aqui que eu comprei. Que é no 3, abriu onde o 2 fechou, ali no 50% dele, né, mais ou menos. Então, ele abriu, testou para baixo, você comprou? Isso. Ele não testou para baixo, eu só fiz posicionar minha ordem. Aqui, nesse ponto? Aí ele subiu, eu fiquei um pouco positiva. Mas, ó, se você comprou aqui, você saiu com 160 pontos, você não saiu da operação? Pois é, não. Aí eu achei que ele ia lá para cima. Mas depois que ele não rompe a máxima do 1, você não saiu da operação? Não saí.
Aí eu fiquei, ele voltou contra, eu estopei. Aqui não tem nenhuma manipulação, tá? Você só entrou errado, não tem entrada aqui. Pelo operacional com stop, não. Não tem entrada. Por quê? Porque ele está numa região de topo aqui. O 2 poderia muito bem só fazer uma correção e continuar subindo, mas ele não confirmou isso para a gente ainda. Ele veio nos 50% aqui do movimento, mas o candle 3 ali, olha, até foi para o topo, mas ele não rompeu. Então, se o próximo rompesse, aí sim teria. Agora, se você me falar que você comprou no 5, aí eu ficaria até mais feliz. Porque ó, Não, no 5, ele não rompe os 50%. 4 não rompe. O 5 volta para cima. Então, se você tivesse entrado aqui, ok. Mas aqui nesse movimento de começo do dia, não tinha entrado. Não, pois é, eu não aguardei. Na verdade, é porque eu visualizei que o 2, e Abraão, vem cá. O 2, ele rejeitou esse 50%, né? Foi por isso que eu dei entrada no 3. Entendeu? Foi por isso que eu posicionei minha ordem, e aí quando ele testou para baixo, ele foi subindo, ele só me levou. Entendi. Entendeu? Mas não tinha entrada, porque estava muito no topo. Você estava comprando o topo, ele teoricamente ele poderia continuar caindo, concorda? Ai, meu Deus, esse meu erro. É contra topo e vem de fundo. Não, mas você tem que esperar ele desenhar um movimento mais bonitinho para você poder comprar aqui, no caso, né? Mais confluências, na verdade, porque aqui, qual que é o segredo do negócio? Quanto mais confluências a gente tem, melhor. Aqui, você só tinha uma confluência, que ele negou 50%, mais nada. Entendi. Não tinha mais nada. Então, o que a gente espera? Espera mais confluências. Para quê? Para fazer uma operação mais assertiva. Aqui você só tinha uma. Então, não tem como entrar. Se o próximo candle nega aqui o movimento do 2, mas sem dar alvo no topo e forma um padrão aqui, aí você pode até pegar com alvo no topo. Mas, aqui nesse contexto aqui, não tinha confluência necessária para você entrar. Sim. E aí, tudo bem, aí você entrou, beleza. Aí o 3 foi lá em cima e você não saiu nele. Aí o que é o certo de você fazer? Você está na operação ainda. O stop dessa operação aqui você colocou aonde? Na mínima do 2? Pois é, o meu stop, ele ficou, cadê? Foi bem aqui na mínima do 2, isso mesmo. Aqui. Porque meus stops são curtos, né? Então, mas aí o que seria inteligente se você fizesse? Você espera o 4. O 4 você ia estar tendo infarto, né? Mas ele não rompe os 50%, nem do candle 1 e nem a linha do 61,8 da FIBO. Aí, se o 5 vem para baixo e rompe, aí você sai fora. Mas aqui ele volta, poderia até ter pago ali você, mas é muito arriscado, não vale a pena esse tipo de operação de jeito nenhum. Tem que esperar mais confluências ali para a gente ter certeza do que fazer. Isso é operar bem. A gente operar quando? Quando a gente acha a melhor operação que tem mais confluências com o stop mais curto possível. Então, gente, para de ficar procurando padrão feio, Lu. Padrão feio você não entra. Para de querer achar falha de pullback onde não tem falha de pullback. É mais ou menos isso. O falha de pullback tem que fazer o M. Ah, não tem falha de pullback de um candle só? Não, não existe falha de pullback de um candle só. Existe rejeição de topo de um candle só. Falha de pullback não. É mais simples do que vocês imaginam, gente. O problema é que a gente fica querendo caçar a entrada onde não tem. A gente fica caçando pelo em ovo. Não tem. Entendi, Márcia. Obrigada. Eu vi realmente que eu errei, né? E vou fazer mais backtest. Inclusive, eu vi a falha de pullback, mas fiquei tão chateada e com medo que eu nem tive coragem de entrar. E era muito assertiva. O meu emocional já você chegou. Olha só como que o abalo emocional, às vezes, de um loss no começo do dia desnecessário, faz você perder uma movimentação linda que foi a falha de pullback. Por quê? Você já estava ali, você já não estava mais a Maiara consciente operando, era a Maiara emocionada. Isso mesmo. O loss trouxe a Maiara emocionada à tona. A Maiara emocionada perdeu a assertividade, perdeu a análise. Nossa, gente, engasguei. A Maiara emocionada perdeu a análise crítica dela ali do gráfico. Então, ela já estava com medo das operações. Então, o que era o certo? Sai fora, nem entra mais. Mas o que é o melhor? É você não deixar esses stops bobos te trazer esse problema. Porque você concorda, você perdeu uma movimentação boa por um stop bobo que você levou no começo do dia. E isso é ruim. Então, assim, tentem entrar nas operações, quanto mais confluências tiver, melhor para você.
Entendi, Márcio. Verdade. Eu particularmente acho que quem opera com estoque fixo por operação não deveria operar antes das 10 horas. Por quê? Porque o movimento do mercado mesmo acontece depois da formação, da abertura dos papéis, etc. e tal. Tudo que você fizer antes disso é mais especulação ainda. Então, como você tem o stop, né, não tem boas operações antes das 10, boas, né? Tem operações, a gente pega, paga um risco maior ali, mas eu acho que, sabe aquela operação linda que... Eu acho que antes das 10 você tem que ficar o quê? Lendo e vendo, ó, o player jogou ali naquela região, voltou para cima, né? Analisando para se preparar para pegar o dinheiro que vai ficar no chão. Mas não, e não precisam acreditar na live, não. Vocês vão olhar o gráfico parado, igual eu ensinei vocês hoje, e vai confirmar isso que a Laila está falando. Olha as operações das 9 às 10, vê se isso que ela está falando é verdade. Fala, nossa, é verdade, aquela falha de pullback lá aconteceu no 13. Aquela outra lá aconteceu no 13 também, não lembro qual que foi. Mas confirma isso. Isso é o mais inteligente, gente. Não acredita no que eu estou falando para vocês. Eu ensinei a vocês a fazer toda uma análise para vocês confirmarem o que a gente fala para vocês. Vocês não podem acreditar, porque quando vocês acreditam, vocês não acreditam totalmente. Mas quando vocês comprovam, olhando o gráfico, aquilo entra na cabeça de vocês. É impressionante isso, acreditem em mim. Isso fez uma diferença na minha vida, porque eu precisava ver para crer. Estava que nem Tomela, eu precisava ver para crer. E quando eu vi, eu falei, tá bom, agora eu já entendi, eu não vou ter mais medo dessa operação. Eu já sei aonde as operações pagam, eu já sei aonde não paga. E isso vai gerando aquela coisa boa em vocês. Vocês começam a identificar o que o gráfico está falando. E esse é o ponto. E por que eu pego, né? Você pode perguntar. Por 2 motivos. Primeiro, que como eu não coloco todos os meus lotes, eu tenho possibilidade de melhorar se ele realmente estiver fazendo um movimento de manipulação ali e foi muito contra ali no início do dia. Segundo motivo, como o meu risco-retorno ele é negativo, e por conta de começar sempre menor, eu preciso fazer muitos pontos para alinhar meu risco-retorno. Então, não dá para eu esperar 10 horas, 10 e meia, para buscar uma operação lindona que não vai me pagar. Eu vou ter que minerar mais em operações. Então, é por isso que eu faço. Então, esses 2 motivos norteiam isso. O meu plano de trade é o que eu gosto de fazer. Agora, para quem opera usando stop fixo, com a mão cheia, sem chance de operar nessas 10. É ficar espadiando com o mercado. É levar um stop, igual a colega comentou aí, desnecessário, e começar o dia já desestruturado. Não acredita na Laila, não. O candle 13 é o candle que nos dá a entrada. Aqui foi a falha de pullback no 13, antes dela possivelmente não teve nenhuma. Aqui nesse dia até teve aqui um padrão no 2, 3 e 4, até que interessantezinho. Mais uma movimentação maior. Olhem vocês, gente, não tenham preguiça de fazer isso, isso é muito importante. Aqui não teve operação nenhuma, nem depois do candle 13 direito. Aqui também não, ó. A única operação que teve foi exatamente depois das 10. Aqui, nossa, feio esse dia, hein? Credo. Teve uma rejeição aqui, talvez compraria, mas também possivelmente não teria nada. Olhem vocês rapidinho assim, bate o olho e olhem. Faça igual a Fabiola fez na primeira aula dela, ela queria me saber do candle 12. Márcia, essa história do candle 12 é verdade? Falei, não sei, você que vai olhar e me falar, depois você me conta. Fabiola, você tá aí? Estou aqui. Conta isso para elas, a questão do candle 12. Nossa. É porque o candle 12 ninguém pode fazer nada no candle 12, né? É aquela coisa, é candle 12, tem gente que 7, 19. E aí eu fiquei assim, gente, porque o candle 12 às vezes desenha tão bonito, né, no candle 12. Aí a Márcia, né, em mentoria com ela, eu questionei, e ela falou, eu não vou te falar nada, você que vai procurar. E assim eu fiz. O candle 12, ele não tem nada demais, ele é igual qualquer outro candle. Ele pode manipular? Pode, mas qualquer outro pode, né? Então, e foi isso. Eu estudei com o gráfico parado e falei, gente, aí acabou. Não tive mais questão do candle 12, aí de nenhum mais. Desenhou, pera.
ficam causando bullying aí com os meus amigos Kendalls. E o que é mais interessante nessa história da Fabiola? Se eu tivesse falado para ela, Fabiola, não existe esse negócio do Kendall 12, esquece isso. Ela ia ter duas opiniões divergentes. Eu falei uma coisa e ela já tinha uma opinião do Kendall 12 que ela tinha ouvido falar. Então ela ia ter duas opiniões contrárias. Ela ia acreditar em quem? Em mim ou na outra opinião? Não sei, capaz que ela não ia acreditar em nenhuma das duas. Por que é tão importante a gente comprovar? Exatamente por isso. Não, vocês não devem acreditar no que eu falo para vocês. Comprovem, gente. Isso é muito inteligente da parte de vocês, porque é essa comprovação que vai trazer, vai tirar de vocês qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter de entradas em operações. É isso que vai fazer a diferença na vida de vocês. Acreditem, isso é real, isso acontece e é isso que faz a diferença. Não adianta. Eu sei que às vezes não tem tempo, não gosta, não quer, é difícil. Beleza, mas é esse o caminho. Se não for por esse caminho, possivelmente a estrada vai ser bem mais longa e os tropeços vão acontecer ali. Então, assim, isso é sensacional fazer. Não tem como, não tem como. Eu e a Laila já fizemos quantas vezes estudo de gráfico parado, Laila? Mas faz até hoje, eu faço. Mas até hoje, gráfico parado, quando a gente quer validar alguma coisa. Eu falo, ó, você faz do período tal, que eu faço do tal. E fica as duas lá fazendo. O que deu o final do seu? Deu isso e o seu? Deu isso. Não, então tá mais interessante. Isso é uma verdade mesmo, porque eu fiz foi em mentoria. O bullying do Kendall 12 também foi em mentoria. Então, assim, eu estava individual também. E depois eu fiquei notando que não tinha nada a ver. Fui perguntar à Márcia, falei com ela, seja sincera. Aí ela falou, não vou te falar. E assim foi o estudo do Kendall 12. E essa questão da validação aí tem batido muito com uma coisa que eu tenho falado muito, tem feito muito sentido para mim, cada vez mais. Você precisa de 3 coisas iniciais para você performar no day trade. E tudo gira em torno da confiabilidade, da confiança. Primeiro, você precisa acreditar que o day trade vai te dar dinheiro. Se você deixar, mas 95% perde, mas não sei o quê, será que eu ganho? Será que fulano ganha mesmo? Se você não acreditar que o mercado, que a profissão, que o negócio é possível de realmente se extrair dinheiro, você vai estar aqui à toa. A segunda coisa é você acreditar no seu método. E para você acreditar no seu método, você precisa fazer essas validações aí que a Márcia está falando. E a terceira questão, autoconfiança. Se você não acreditar que você é capaz de executar o seu método para ganhar dinheiro nesse mercado, acabou, você não vai ter sucesso. Então, se você pudesse focar os seus estudos em 3 coisas, seriam nessas 3 coisas. Né? Validar que o day trade realmente dá dinheiro, ter autoconfiança e acreditar no seu método. Você vai escolher, vou pegar um pouquinho dali, um pouquinho de cá, vou criar o meu modus operandi, e é isso aí, ó. Quebrar essas Kendall 13, antes das 9, antes das 10, barará. Se não tiver a união dessas 3 coisas aí, possivelmente não tem sucesso. E aqui tem uma questão muito importante que a gente tem que saber definir entre sonhar com uma coisa e acreditar nessa coisa. Porque eu sei que tem muita gente aqui vislumbrado com o mercado financeiro e sonha que isso aconteça, mas sonhar é diferente de acreditar. Você sonha, você quer estar na posição daquela pessoa, mas você não acredita verdadeiramente naquilo. E isso é muito pessoal de cada um. Então, parem para pensar em vocês, se vocês realmente acreditam de verdade nisso. Ou se é só um sonho que vocês gostariam de viver, mas que no fundo, vocês não acreditam. Porque se vocês não acreditarem, esquece, não vai acontecer. Não vai mesmo. E não é acreditar e ter dúvidas, né? Tipo, acredita um dia do ganho, dia do loss eu duvido. Quando a gente vai vivenciar algo em relação a isso, e isso é fé, né, gente? Acreditar sem enxergar é fé. Só que você não pode duvidar. Então, às vezes, né, faça aí uma autorreflexão sobre isso. Às vezes você até acredita, porque você está aqui, afinal de contas, você vê a Laila, vê a Márcia, vê o fulano e o Beltrano, você até acredita. Porém, você mais duvida em momentos do que acredita. Então, você não acredita. É acreditar e não duvidar. Exatamente. E assim, eu fiquei 2 anos sonhando na minha vida. Desses 4, 2 eu fiquei sonhando, sonhadora, boba, feliz, nossa, mas eu quero. Caramba, eu só tô querendo, o negócio não vai. Porque no fundo, eu achava que era possível, mas eu não achava de verdade que era possível. Eu queria aquilo para mim,
mas eu não tinha aquela confiança, certeza absoluta. Aí quando eu mudei tudo na minha vida, mudei toda a minha postura de tudo, de pensamento, de onde eu estava, de estudo, de tudo, que o negócio começou a mudar. Porque eu estava fazendo errado e querendo resultado diferente, isso não vai funcionar. Só vai ter resultado diferente se você fizer diferente. Às vezes fazer diferente é muito ruim, porque a gente quer fazer o que a gente está habitualizado a fazer, e não o que é preciso fazer. Então aqui tem um viés bem grande ali, de mudança de postura mesmo, mudança de você está aqui para quê? Qual que é o objetivo seu aqui? Realmente é isso que você quer? Você está preparado para isso? É difícil? É difícil. É possível? Sim, muito possível. Mas depende muito da disciplina de vocês. E esse estudo de gráfico parado, gente, isso é sensacional. Quando vocês começarem a pegar o jeito da coisa, vocês não vão querer estudar de outro jeito, porque é muito rápido, é muito fácil. Porém, até você pegar o hábito daquilo, às vezes a sua mente vai te levar a fazer, não, não faz isso não, vai do jeito que você está fazendo mesmo, que isso aqui está me dando muita energia, eu não quero gastar energia com isso. Mas insistam, esse estudo de gráfico parado ele é muito efetivo, de verdade. Certo, meninas? Alguma dúvida? Márcia, muito obrigada, você abriu meus olhos. Nada, Lu. Vamos ver se agora vai, hein, esse padrão seu aí. Ô, menina que gosta do padrão. Obrigada. Ô, Thalia, depois eu quero falar com você. Vou te chamar aí amanhã. Mas, Laila, amanhã eu começo minha mesa, né? Eu comprei amanhã, eu começo o teste. Espero que dessa vez eu passe. Eu tenho certeza. Você tem certeza? Amanhã não, começa só na terça. Na terça? Começar numa sexta e segunda, final de mês, é furada, Cris. Começa só na terça. Amanhã você até entra, mas fica no simulador da sua conta, não entra na mesa, não. Tá bom, então, fechou. Fechou? Tá bom, então, obrigada. Vocês são top. Imagina, obrigada a vocês, meninas. Muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer estar com vocês. Vamos junto, hein? Eu quero todos me mandando fotinhos de gráfico parado para eu ver que vocês estão estudando, hein? Lição de casa aí, quero só ver. Beijo, gente. Fica com Deus. Até mais. Beijo, muito obrigada, menina. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau.